Bom dia, meninas. Bom Bom dia. É, dia. Mateus 20, a parábola dos trabalhadores do vinhedo. Eu vou ler na NVT, tá? Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e os disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalham hoje? Perguntou ele. Por que ninguém nos contratou? Responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalham com os meus, não, vão e trabalham com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. E contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouça, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue os principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoite e crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus ensina sobre servir a outros. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com os seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão no meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e o que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Então vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo.
e quem quiser ser o primeiro entre vocês se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, de nós. Calem-se, diziam os brados os que estavam na multidão. Peraí, que salvo está pior do que ele, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-lo, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão dele e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Amém. Capítulo, o 21 é depois, Edith? Depois a gente lê o Tá, 21, né? tá bom. Então vamos lá. O reino dos céus é. Essa é a frase que começa a história dos trabalhadores. O reino dos céus é semelhante. Tá? O que Jesus quer ensinar com essa história dos trabalhadores aí? Como é que é o reino dos céus por essa história? Ele ensina a questão da generosidade, né? Porque ele vai toda vez na rua, encontra uma pessoa lá e ele volta, não, vem trabalhar comigo. Então fala sobre generosidade e sobre a graça, né? Que ele vai apresentar. Não tem um tempo determinado. Você trabalhou tantos tempos, então você vai ganhar mais do que os outros. Né? E, no começo eu não aceitava muito essa parábola, não, que eu achava injusta. Mas depois, quando a gente começa a ler, né, a gente começa a entender. O reino de Deus é dele, ele pode contratar ou fazer aquilo a hora que ele entender que é necessário, né? Não existe o melhor ou que trabalhou mais ou que trabalhou menos, né? Mas no comecinho, quando eu lia, quando eu tinha me convertido, eu lia e falei assim, nossa, mas como é? Cara, trabalha tanto tempo lá, vai ganhar a mesma coisa? Mas aí a gente vê sobre a generosidade de Deus, né? Com o reino Eu que é acho, dele. eu acho que se aplica também à própria salvação, né? Eu acho que o ladrão na cruz é o maior exemplo, né? Assim, e quantas vezes a gente também fica falando, mas essa pessoa nem merece, né? Como é que pode? E tá falando que se converteu e tal, e a gente questiona. Quer dizer, o Senhor faz no tempo e é igual, a salvação é igual para todo mundo, a graça é igual, assim, né? Nesse quesito de se salvar, é igual que Jesus fez. É isso aí. Uma coisa bacana é que ele vai à cidade buscar, né? Várias vezes que a Edna falou, né? É interessante essa questão, né? Que será que era necessário? Eram necessários aqueles trabalhadores que chegaram às 5 da tarde, né? Então, no reino do Era, céu, era, pode falar, Gina. era necessário para eles mesmos, para os trabalhadores, né? Eles precisavam ser encontrados por Jesus. Então, acho que aqui também fica bem claro que quem busca é Jesus. Essa história de deixe Jesus, aceite Jesus, é aquela coisa, aquele apelo, que você é que está fazendo um favor, como se a gente estivesse fazendo um favor aceitando Jesus. Aqui fica bem claro que ele é quem busca os trabalhadores, em qualquer dia, em qualquer hora, porque o reino dele é aqui e é lá, né? É o aqui ou ainda não, porque nós já estamos vivendo, como a gente já tem falado várias vezes aqui, né?
O eterno para nós que temos Jesus já começou. Então a gente já vive o reino aqui, agora, e vai viver lá também, eternamente para sempre com Jesus. Então quem busca é Jesus. Eu tenho uma experiência muito clara assim na minha família, em cima do que a Mara falou, da vida do meu pai, que sempre foi um homem bom, maravilhoso, irrepreensível como homem em todos os princípios, mas meu pai não tinha Jesus como Senhor da vida dele. Ele viveu uma vida de religiosidade e ainda nem daquela que era ia. Ele tinha os princípios. Mas eu creio que no leito da morte, antes de morrer, ele aceitou Jesus. Aceitou mesmo, assim, entregou a vida, confessou. Então, Jesus foi até ele nessas 5 horas da tarde aí. E ele foi, porque ele podia não ter ido. Ele falou, por que você está desocupado aí ainda às 5 da tarde? O trabalhador falou. E Jesus falou para o trabalhador falou, porque ninguém me deu trabalho, né? E ele foi, ele podia ter falado, mas eu não trabalhei até agora, eu também não quero mais, o trabalhador. Está muito tarde, eu não vou. Mas ele foi. Então, assim, e Deus deu muita paz ao nosso coração sobre essa questão do meu pai, que foi às 5 da tarde, no último momento. Né? Então, eu acho que, juntando o que a Mara falou e o que a Edna falou aí, é ele que vem, e que chama, e que Eu, eu prepara. acho, eu acho que esse que foi às 5 da tarde, E ele, ele ficou surpreso também de ter a mesma recompensa do que foi de manhã, porque ele foi à tarde esperando ganhar pela hora de serviço, menos, né? exatamente. Você, não, não, você não vai ganhar pela hora de serviço, você vai ganhar o mesmo que os outros, porque a vinha é minha, É, né? Você falando agora, eu pensei nisso. E é interessante que com os primeiros, ele combina um valor, ó. Vamos ler lá. é, Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Com os outros, ele não combina um valor. Ele fala assim: uhum, contratou-os e lhes disse: no final do dia pagarei o que for justo. O interessante uhum, é que os primeiros, quando foram convidados, eles sabiam quanto, eles fizeram um contrato e eles sabiam quanto uhum, eles iam receber. Os outros foram por confiar na palavra dele, sem contrato, né? Isso mostra muito essa questão do povo judeu e do povo gentio, né? O povo judeu tinha sido instruído em toda a lei. O povo judeu aguardava o Messias, né? O povo judeu olhava para a vinda do Messias já com essa segurança. Os gentios não. Os gentios foram convidados e foram, né? Então é seriam os interessante, próximos, então. é, Seriam os próximos. seriam os próximos. Então é interessante depois quando eles se rebelam com a justiça do pagamento do salário, né? O Uhum. povo reclamava assim: olha, mas por que que esses que chegaram agora estão recebendo o mesmo? Eu espero receber mais, né? Eu espero receber mais. E ele falou: não, mas espera aí, a vinha não é minha? Eu acho que essa perspectiva, até no próximo capítulo, vai ter outra história de vinha, né? Porque ele começa com essa vinha e depois ele vai falar da vinha de novo. É Uhum, legal a gente ler os dois para entender essa, né? Ele mostra que esse nosso senso de justiça, isso é uma coisa muito interessante, é completamente diferente do senso de justiça divina, né? uhum, Além da generosidade que a Edna disse, dele ir buscar esses trabalhadores, como a Angélica reforçou, né? Além dessa questão da graça que a Mara também falou, né? Da graça indistinta da salvação, né? Ele mostra que no reino, e eu acho interessante que ele começa assim, pois no reino dos céus uhum. esse senso de justiça, e isso não era uma coisa incomum para o judeu. Porque lá em Isaías 55, ele vai falar: porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, e a vossa justiça não
justiça, né? A nossa justiça, ela é parcial, temporal, né? Histórica, ela é de momento, ela não consegue entender o todo, né? Quando eu faço um pedido a Deus, querendo que fosse daquele jeito que eu falei, eu não percebo quanta coisa está envolvida naquele processo. Se Deus fizer exatamente do jeito que eu pedi, quanta coisa em volta poderia ser afetada, né? Então, por isso que o faça-se a sua vontade é, é mais libertador para quem diz do que um atestado para Deus, já que o Senhor é Deus, então faça conforme a tua Uhum. vontade, né? Na verdade, você imaginou que você pode estar orando e pedindo por um milagre na sua vida e que tem várias pessoas ao redor que poderiam ser afetadas se você recebesse isso, né? Então, a nossa justiça, ela é cega, né? O símbolo da nossa justiça é uma mulher de venda, né? É interessante que o próprio homem reconhece isso, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus é Sim. ampla, porque ele tem ideia, ele conhece a eternidade, o todo, né? E aí, olha, O Edith, aham, o versículo 13, ele fala isso, amigo. Ele ainda chama de amigo. Não te faça injustiça, porque eu estou fazendo exatamente o que eu combinei com você. O nosso problema é esse, a gente sabe o que está na palavra, sabe o que Deus combinou com a gente, mas a gente questiona quando o outro recebe aquilo que a gente acha justo. É porque nós somos humanos. Porque ele fala, toma o que é teu e vai embora. Porque eu faço da minha vinha, como você falou, o que eu quero. É dele, não é bem, nossa. né? E a gente quer questionar Deus. Por que, que o senhor fez com o outro e não fez comigo? Né? Aí ele fala, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, né? Então é bem bom para a gente meditar nosso senso de justiça em cima, querendo questionar a justiça de Deus. A gente olha para as coisas com muita parcialidade, né? É É, interessante, a gente olha para o vale de ossos secos e a gente enxerga ossos secos. E uhum. a gente não consegue enxergar outra coisa. Mas quando a palavra do Senhor fala, né? E ele fala, profetiza, olha que interessante. O Senhor poderia ter feito aqueles ossos tremer, tudo aquilo, sem que Sem Ezequiel precisar do profeta. precisar profetizar. Mas o que que ele faz? Como é a nossa parcela? O Senhor fala para que a gente veja. Muitas vezes Deus está fazendo as coisas na nossa cara. E ele está dizendo às vezes para a gente, profetiza isso, profetiza que vai dar certo, né? E a gente com medo de, sei lá, sem conhecer a força de Deus, sem entender a voz de Deus, não sei, a gente se paralisa, né? E diante dessa proposta de que o reino dos céus a gente tem que entender esse reino dos céus, né? É isso que Mateus está reforçando o tempo todo nos capítulos que a gente está lendo, né? Aí olha que interessante, nós vamos fazer uma conexão com os dois outros textos. Ele prediz a morte dele, ele prediz a morte dele com detalhes. Ele diz: olha, o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, ele foi entregue aos principais sacerdotes e mestres da lei, eles o condenarão à morte. Olha quem condena a morte. Eles, os sacerdotes, né? A gente fala que é o romano, não, o romano foi o executor lá, na verdade. Uhum. Foi o povo o povo dele, né, que o condenou à morte. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para que zombem dele, açoitem e o crucifiquem. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitará. Ele contou essa história. E aí vem, neste contexto, a mãe dos filhos de Zebedeu Ai, gente. para nós aí, gente. Olha se não é. É.
Vamos combinar aí. Aí vem neste contexto a mãe dos filhos de Zebedeu e fala assim, então, né, eu quero te pedir um favor. Então, ele está falando como é que é o reino dos céus, que são trabalhadores, ele está prevendo e dizendo a eles o que vai acontecer com ele, que é o rei do reino. Aí vem ela e fala, então, eu quero que os meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda, né? E é interessante que ele olha e fala, então, eles são capazes de passar pela mesma dor, de beber o mesmo cálice que eu? E imediatamente eles falam, nós estamos prontos. Olha, nossa, Petulância. olha, acho que João, depois de muito, como João viveu mais tempo, né? Porque João viveu bastante tempo, né? Como a Edna ensinou para a gente lá em Apocalipse, né? Como ele viveu mais tempo, ele deve ter falado, ah, que pressa que eu falei que eu era capaz de beber. Com que pressa eu falei, né? E eles beberam cálice de dor e sofrimento, beberam, né? Só que Jesus já tinha dito, mas sentado do meu lado à direita e à esquerda, não faz parte do reino, não faz parte do reino. Isso aí quem manda é Deus, é o que está sentado, já está sentado no trono, né? E aí, interessante os outros 10, porque a gente recrimina os dois, mas os outros 10 estavam com o mesmo espírito. Porque quando eles souberam que havia sido pedido, e aí? A gente condena o João e o Tiago, mas e os outros dois? E os outros 10? Você sabe, eu estava pensando, Edith, é, nos momentos cruciais de Jesus, no Getsemane, ali, quem estava com Jesus ao lado eram os dois, junto com Pedro, Tiago Pedro. e João. Isso, né? Então eles não tinham, eles não conheciam, não entendiam o que iria acontecer. Estava fazendo uma pergunta aleatória ali, né? Porque eles pensavam que o reino era terreno. Mas em compensação, em todos os momentos ali que Jesus estava orando ou que estava no Getsemane, os dois estavam ali presentes, né? Eu não sei com que objetivo, mas quando eu estava olhando, eu falei assim, olha só, porque a gente consegue continuar lendo, né? E a gente vê essa participação deles com Jesus. João é o único que vai até quando Jesus está lá no Sinédrio, está lá sendo julgado, ele é o único que vai junto, né? Pedro fica meio de longe, mas João tinha mais acesso, parece, né? Ele vai junto, ele entra, ele pede para Pedro entrar também, autoriza Pedro a entrar, né? Ele tá Ele, junto. ele não, ele não bebeu do cálice, mas ele teve acompanhando diretamente. Se a gente disser que se beber do cálice é o sofrimento, e todo o sofrimento que João passou, ele bebeu do cálice, né? Porque Jesus, inclusive, É, disse: tá bom, vocês vão beber do cálice, né? Tiago depois foi morto, né? Logo em Atos a gente vê que ele foi morto. Então, mas eles beberam do cálice, mas sentar à direita e à esquerda não é prerrogativa deles. E aí Jesus ensina, talvez uma das coisas que a gente mais fale e menos faça, né? Que o reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, tem que ser servo de todos. Jesus foi servo de todos. Então, não é não é o espírito do reino de Deus, não há esse espírito de justiça, de mérito, de capacitação, de capacidade, de habilidade, de não. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é essa graça imerecida, né? É esse que, uma vez que entendeu que foi servido pela morte de Cristo, se faz servo, né? Não aquele, oh, aqui tá o pastor, não sei o quê, a mulher, não sei o quê, a missionária, não sei o quê, sabe? Não. O que a gente olha dentro do reino dos céus é para servos, pessoas que podem acolher, pessoas que entendem que podem trabalhar na vinha e produzir,
né? Para receber o mesmo salário, para receber a graça da salvação. É por isso que a gente trabalha na vida, né? Bom, por fim, nesse capítulo, nós temos a cura. Aí, Mateus fala em dois cegos, né? No Marcos vai falar de um cego só, se é um ou se é dois. O fato é que, Eles foram enquanto, curados. é, enquanto os discípulos ficam se degladiando para quem tem razão, quem vai sentar, eles foram injustos, querendo sentar à sua direita, à sua esquerda. Enquanto os 12 estão ali na briga, Jesus está passando, o povo está carente e tem muita gente necessitada, e tem gente, quanta gente necessitada tem nesse mundo. A gente vê aí quanto trabalho a gente pode fazer nesse mundo. Fala para mim, quanto trabalho a gente pode fazer, né? Eu vejo a Jane lá com as roupinhas cor-de-rosa, acolhendo as que tiveram câncer. Quantas pessoas precisam de uma visita, de um abraço, né? Quantas pessoas. E a gente fica discutindo teologia, fica discutindo outras coisas, né? Enquanto tem gente que está precisando de alguém que senta do lado e ouça a dor delas, alguém que possa pegar na mão e caminhar junto com elas, né? Alguém que possa ensinar o que é o reino dos céus com paciência e amor, né? Então, tem tanto trabalho no reino dos céus, tanta coisa para fazer, ao invés de a gente ficar querendo saber quem é mais importante, quem é diretor do quê, quem que vai sentar na frente, quem que vai sentar atrás, quem que vai receber a honra. Bom É dia. a compaixão, né, gente? Desculpa, eu acho que é a Adriana, né, quer falar. A Odília. A Odília, É, eu acho que a questão aqui é compaixão. Jesus olhou e teve compaixão, é coisa que a gente entra nesse mesmo tom. Apesar, né, de eu, sermos cristãos, a gente entra nesse mesmo tom do mundo, de cada um viver a sua vida, e você deixa de ter compaixão pelas pessoas. Eu acho que o segredo, acho que a questão está aí, né? Você olhar. justamente, eu acho que o reino do céu tem a compaixão. Eles não entenderam que a visibilidade que eles estavam querendo seria visível mediante a misericórdia. Fazer o bem, praticar a graça. Eu uso uma frase lá na igreja que é assim: ao conhecer a graça de Deus, você deseja demonstrá-la. Porque a graça de Deus a gente só demonstra através das obras. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito de você demonstrar que você é cristão se você não pratica a obra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outro meio de demonstrar a obra de Deus, não tem. Você só demonstra ser cristão através da obra. Só assim. Aí, às vezes, você quer um lugar de destaque, mas e as obras? Você pratica como? Entendeu? Aí inverte, né, Odília? Coloca a obra como o propósito, mas a obra não é o propósito, a obra é o efeito, né? Sim. Aí inverte, porque daí quer mostrar um currículo de obras, O né? destaque, né? Que é destaque. O que Deus procura, Salmo 81, perdão, 51 vai falar isso, né? Um coração contrito, ensinável, Deus não rejeita. É esse coração de quem quer servir o outro por amor, de quem quer. E qual obra a gente vai fazer? Aquela que nos vier à mão. Olha que interessante que, bem nessa passagem, Jesus cura dois cegos, né? E os 12 que estavam cegos do lado dele? Né? Ele traz visão para pessoas que estão com deficiência física, mas ele quer trazer visão para quem está com a deficiência
espiritual aí, né? Essa cegueira espiritual, né? E é interessante que eles gritavam lá, filho de Davi, tem compaixão de mim, enquanto os outros falavam, para de gritar, para de incomodar o mestre, né? Quem que vai olhar para vocês? E Jesus fala, como assim? Como assim, né? E vai lá e fala, o que vocês querem que eu faça? Nós queremos ver. É interessante que quem tem uma necessidade objetiva sabe bem o que quer, né? A gente tem umas necessidades meio, né? Meio assim, obscuras, né? Ah, já tenho isso, já tenho aquilo, mas eu queria mais isso, né? Mas eles não, eles sabem bem o que eles querem, a gente precisa ver. E Jesus fala, "Tá, podem vir, né? Curados, né? Bom, vamos lá para o capítulo 21, porque o 21 também é bem bacana. Quem vai ler o 21? A Rose. A Rose, vai lá, Rose. Bom dia, meninas. Bom Eu vou dia. ler na versão NHTL, amém? 21 de Mateus. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, procuraram no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado no jumento e num jumentinho, filho de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão mesmo. No chão, desculpa, gente. E outros espalharam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente, como os que tinham atrás, como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: Não, lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito. Então Jesus os deixou, saiu da cidade
e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando ele estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes, alguns líderes judeus, chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu darei, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo de que do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. E disse Jesus. Jesus continuou: e o que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Quem deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele, mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda, desculpa, gente, e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo
e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus respondeu. Jesus perguntou: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essas pessoas vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-los, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Amém, gente. Amém. Longo, né? Ele é longo, mas ele é a mesma linha, né? Então, Isso. vamos fazer um resumo para a gente chegar nesse final dos lavradores aí, para a gente conectar lá com a primeira parte do texto de 21, pode ser? Pode? Amém. Então, vamos lá. Vamos imaginar a cena. Jesus indo, a multidão indo, e cura cego, e gente precisando de coisa, e ele no caminho andando, e gente parando ele, e ele tem o propósito, Jerusalém, Jerusalém, né? E é interessante que esse propósito, Jerusalém, Jerusalém, é para ele morrer, né? Mas tudo bem, ele está lá, naquele propósito. Aí ele entra em Jerusalém. Quando ele entra, ele cumpre uma formalidade. Isso é muito interessante para que as escrituras, para que a profecia continuasse a ser observada. Isso é tão interessante. Às vezes a gente perde essa perspectiva de que a gente é parte do reino e a gente precisa ler as escrituras e cumprir como povo de Deus as escrituras, continuar cumprindo essas escrituras, né? E aí ele vai lá e fala, vai lá e pega um jumentinho e a mãe dele. Pega os dois e me traz aqui. E eles vão e trazem, e ele senta. Isso era também uma formalidade, era uma profecia que dizia que o Messias ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Era também uma questão da imposição de um rei, né? O rei de Israel não entrava num grande cavalo, ele entrava num jumentinho, quando ele era proclamado rei. Então, ele entra nessa proclamação de rei. Aí todo mundo lá, Hosana, Hosana, imagina você lá no meio dessa multidão, Hosana, Hosana, alegre, agora nós vamos ter um rei, né? E põe ramos no chão, e põe capa, e grita, e com alegria, né? Esse Hosana é uma alegria de ver uma libertação, de ver um novo rei, de ver uma coisa diferente na vida, né? E aí ele entra no templo e aí ele já começa a derrubar coisa, a, a falar que aquilo está errado, a curar gente cego e coxo que tem. Você se lembra que esse pessoal que tinha deficiência física não podia entrar no reino, no templo, eles tinham que ficar lá fora no pátio. Então ele já vai limpando o pátio, já vai curando gente, para permitir que as pessoas entrem no reino, né? Entrem no templo, né? E vai limpando e vai arrumando tal. E aí eles falam assim, as criancinhas, bonitinho, né? As criancinhas também estão, o filho de Davi, Osana. E aí vem o religioso de novo, os sacerdotes.
Aí vem todo esse poder político de novo, toda essa luta de novo. E a gente enfrenta isso hoje. Jesus enfrentou lá com grande coragem. E a gente tem que enfrentar também isso com grande coragem. Ah, você está fazendo bem por quê? Isso aí você não pode fazer porque não está dentro da nossa denominação. Você vai poder ajudar, porque esse daí não é da nossa denominação. Essa igreja aí é bom você não fazer parceria, porque ela não é da mesma convenção. Ela é batista, mas não é da mesma convenção. Ai, gente, que canseira, que canseira, É. né? É a mesma coisa, né? Você está fazendo isso em nome de quem? Aí ele fala, você não está vendo que as crianças estão falando com você? Ele fala, mas é as crianças mesmo que vão falar. Não lembra lá? Esse salmo que ele cita aqui é o Salmo 8, né? Quando Deus vai ensinar as crianças, né? O Davi fala que Deus ensinou as crianças a proclamar, né? E é bom, enfim, diante disso ele vai embora, deixa a cidade em festa, deixa a coisa ali bem tumultuada e vai embora dormir. No dia seguinte, quando ele volta, ele está com fome. E aí a parábola da figueira. Será que essa figueira está no meio dessa história toda aí? Eu já vi tanta pregação sobre isso, tão diferente. Mas eu estava olhando aqui, essa figueira é o povo de Israel, né? Pelo menos o que a gente estava falando é o povo de Israel. As folhas são aquilo que eles fazem. E que as pessoas veem, nossa, como ele é fiel, como ele é justo, mas são só folhas. E Jesus, ele quando vai, ele não quer folhas. Ele vê aquelas folhas bonitas, ele percebe, nossa, vai ter bons frutos. E a decepção dele é que quando chega lá, os frutos não existem. São só folhas. Né? Os sacerdotes são só as leis, são só aqueles dogmas, são só o que eu vou fazer, o que eu vou apresentar, mas eles não possuem nada palpável para o reino de Deus. Né? Voltando a E pensar no que a Odília falou, tem muita folha, mas não tem fruto, né? Tá, tenho muita fé, mas não tem obra, nem fruto para mostrar dessa fé. Tenho muita, não sei o quê, mas não tem. O que você está fazendo? Não tem, né? O Tiago vai falar o quê? Mostra para mim a sua fé, que eu te mostro as minhas as minhas. obras, né? Então, essa parábola parece estar meio perdida aí, mas não está, não, né? Não tem Faz fruto. muito sentido. Faz muito sentido. Bom, aí ele entra e a autoridade dele é questionada. Como você faz tudo isso? Você limpa aqui, você volta no dia seguinte, né? Você vai ficar aqui agora? Com que autoridade? Quem é que te ensinou, né, para você estar aqui? E aí ele fala, então vamos ver o que vocês querem falar mesmo. O batismo de João era dos céus ou era da terra? Né? Era de homens ou era de Deus? Aí o político vai fazer o quê? A política, né, gente? O político vai fazer política. Não adianta a gente querer esperar do político outra coisa. O político, ele está interessado no poder, né? E aí político que eu estou dizendo, político dentro da igreja, político dentro de casa. Tem muitas pessoas dentro de casa que quer buscar o poder, então ele é o político dentro de casa, quer ganhar do marido, quer vencer o marido, vai ser parceiro, quer dominar a esposa, quer dominar os filhos, quer controlar tudo, né? Político é político, não importa onde ele está. E aí ele vai ver a situação em que ele se encontra. Bom, se eu fizer isso, já aconteceu isso? Você quer ganhar uma situação e você fica pensando, se eu fizer isso, eu faço isso. Agora eu tenho feito menos porque já levei tanta paulada, mas de vez em quando ainda faço. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo, se eu fizer aquilo, ele vai fazer aquilo outro, né? E aí eu vou dizer tal coisa, e aí eu ganho. Eu acho engraçado a gente pensar que a gente não está concorrendo. Se a gente tivesse concorrendo, a gente já tinha perdido. A gente não está concorrendo, né? Nós não estamos numa corrida contra alguém.
Nós estamos numa corrida para alcançar a coroa da vida, né? Amém. E todos vão alcançar essa coroa desde que corram, cada um no seu tempo, com paz, com paciência, né? Bom, aí ele vai e fala: não, nós não sabemos, porque eles não conseguiram achar uma resposta que satisfazia a eles. Então Jesus fala: então também não vou falar com que autoridade eu faço, mas vou te contar uma história. Tinha dois filhos. O pai falou para ir trabalhar onde? Na Na vinha. vinha. A vinha, ó, a vinha de novo aí. Falou para ir trabalhar na vinha. O mais velho falou: ah, vou não. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, né? Mas depois pensou direito e achou melhor ir. O mais novo, quando o pai falou: não, vou sim, pode ficar tranquilo, pai. Só que depois ficou com preguiça e não foi. Quem obedeceu o pai? O que essa história nos diz aí no meio desse caminho aí? Fala sobre a importância da obediência e do arrependimento. Eu achei assim, o primeiro, né, filho, ele até ouviu, mas depois ele fez uma reflexão, refletiu sobre aquele pedido, né? Então houve o arrependimento da fala dele e ele foi trabalhar, né? No caso aí, os cobradores de impostos e as prostitutas nesse momento. Não o nosso caso hoje, né? É... Quantas vezes fala, não vou fazer, de repente está fazendo a coisa lá, né? Porque há uma reflexão da importância do pedido do Pai para conosco, né? E aqueles que se acham autossuficientes. Ah, não vou não, né? Eu vou. Mas depois desiste. Ah, para que eu vou lá? Já tenho isso, já tenho aquilo outro. Para que eu vou lá? Né? E continua a mesma vidinha de sempre, sem fazer nenhuma reflexão daquilo que está sendo pedido. É isso, né? Ele fala, voltando também a essa ideia, né? Obediência não é falar tudo bem, tudo bem. Obediência é fazer a vontade do Pai. Obediência não é ir na igreja todo domingo. Obediência não é ter o seu momento devocional cronometrado, o seu tempo de oração, todo dia, passar em frente, que nem a gente vê algumas pessoas, depois que eu fiz isso, eu tenho que falar tal coisa, eu tenho que fazer tal gesto, eu tenho que. Né? Obediência não é isso. Né? Obediência é fazer a vontade do Pai. Né? Não adianta a gente querer fugir disso. A gente pode fazer tudo certinho, mas obediência é fazer o que o pai manda, né? E por fim, vem a parábola dos lavadeiros. Eu gosto só na parte de cima das prostitutas e dos cobradores de impostos, né? Dos publicanos, porque prostituta não, mas publicana eu sou, né? Então vamos lá, né? Então tô dentro da brincadeira, né? Você sabe que eu sempre fico preocupada, né? Eu falo, meu Deus, como é que eu vou servir a sua casa com contabilidade, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. E Deus tem me mostrado há muitos anos como é que eu posso ajudar e dar paciência e paz a algumas pessoas com o meu trabalho também, né? Publicando tem o seu lugar. Bom, e por fim, os trabalhadores maus. Olha que interessante que a gente tem uma parábola de arrendamento de trabalhadores, né? E aqui nós temos uma parábola de arrendamento de trabalhadores, e aqui nós temos uma parábola de arrendamento da vinha, né? Ali ele estava buscando trabalhadores, aqui ele está arrendando a própria vinha, ou seja, ele está dizendo que vai deixar a vinha na mão de algumas pessoas, né? E depois ele só vai vir buscar o fruto daquilo. Lá na primeira, é ele quem arrenda os trabalhadores, é ele quem paga, é ele quem faz o trabalho, né? Aqui, essa vinha vai ser deixada na mão de algumas pessoas, na nossa mão, na nossa mão. E aí ele fala que quando Deus vier cobrar o aluguel, né? O fruto do arrendamento, ele vai mandar
profetas, aqui a gente poderia entender lá no passado e pode entender aqui também, né? Ele mandou profetas e eles bateram nos profetas, outros mataram, não estavam nem aí, a vinha é nossa, nós temos a posse, ele pode ter a propriedade, mas a posse é nossa, o mundo é nosso, a gente faz do jeito que a gente quer, né? E quando veio o próprio filho, eles mataram o filho também e falaram: bom, ele era o herdeiro, se eu matar o herdeiro, aí que é meu mesmo, aí não vai ter ninguém para receber essa herança, né? E Jesus pergunta para eles assim, então, essa pergunta de Jesus é bem interessante, né? Então, o que vocês acham que o Senhor da vinha vai fazer? Vinha não é uma coisa estranha para o judeu. Se vocês lerem lá em Isaías, vocês vão ver que é muito comparado. A vinha é o povo, né? O povo de Israel, é a vinha de Deus, né? Então, esse povo que eles estavam destinados a cuidar, né? Esse povo que eles estavam destinados a cuidar para o dono da vinha, para o Senhor. O que eles estavam fazendo, né? Estavam abusando daquele povo, cobrando imposto do templo, vendendo coisa lá no templo para eles poderem apresentar sacrifício, ensinando uma religião de dependência deles e não de Deus, né? Eles estavam tratando aquela vinha como se fosse deles, e aquela vinha estava produzindo fruto para eles. E Deus falou, quando Deus foi buscar os frutos, eles falaram, não vai buscar não vai pegar não. Interessante que não foi o próprio senhor da vinha que foi lá, foram trabalhadores, foi o humano que foi lá, né? Foi essa vinda de Jesus em carne, né? Esse Jesus encarnado é o que veio cobrar deles. Olha que bacana isso, né? O Jesus homem, o Jesus como eu, né? Que veio cobrar. Não deram nem E se. aí, e aí também ele profetiza a própria morte também, novamente, né? Ele fala da própria morte. Ele será, vai apanhar, né? Vão matá-lo e vão jogar fora da vinha. Aí a gente imagina aí Jerusalém, né? É, Passou toda a situação ali em Jerusalém, mas ele foi sacrificado onde? Fora, onde fica aqueles que são impuros. Geralmente entre os judeus são os impuros que é lançado fora para ser purificado. Então ele faz a mesma comparação neste momento aqui. o cordeiro que é morto fora, né, do templo e depois é levado o sangue para o templo, né? Isso. E aí quando eles falam, eu acho interessante a resposta deles, né? Ele os matará cruelmente. Eles dão uma sentença para eles mesmos, ó, e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão a sua parte depois da colheita. Jesus falou para eles então: vocês nunca leram que a pedra que que os construtores rejeitaram, ela que se tornou a pedra angular, né? A salvação em Cristo para o religioso que acha que depende só dele é uma pedra de tropeço. Vocês já viram, às vezes de púlpito, alguns pastores tentando justificar a ação de Deus, né? Eu estava lendo o livro de Jó, estava falando para a Edna, estava lendo o livro de Jó, como os amigos de Jó, eles tentam justificar a ação de Deus, eles tentam jogar sobre Jó o peso para que Deus fosse justificado, né? Às vezes a gente lê algum texto na Bíblia e a gente fala como é possível. Como é possível? Porque a gente vem naquele mesmo sentido do nosso senso de justiça. A gente vem no nosso senso de justiça. Como é possível Deus fazer isso? Então, eu tenho que justificar essa ação, né? Como é possível? A gente faz a pergunta, ao invés de fazer a pergunta teológica, a gente faz a pergunta filosófica. Como um Deus bom permite o mal? Mas por que eu falo isso? Porque eu acho que sei o que é o bem e o que é o mal. É o meu senso de justiça e julgamento. E quando eu ainda falo assim, a pessoa olha e fala, mas tal coisa não é o mal. Aí você fala, então, eu não sei o que é o bem e o que é o mal.
O Senhor sabe. Eu não preciso justificar as ações de Deus. Né? E pior, quando eu não entendo esse reino, essa pedra que é Jesus, ela é jogada sobre mim, eu viro pó, eu viro pó, né? Agora, quando eu entendo, aí sim, aí eu vou produzir fruto, vou dar o fruto pro Senhor da vinha, o fruto não é meu, Senhor, eu sou só parte, eu só ganho o meu salário, né? E o meu salário é esse, ganhar a vida eterna. Eu sei que o meu salário é esse. Eu não fico mais preocupado em formar a coisa toda, né? E aí eles entenderam que Jesus estava falando deles e já estavam planejando, então, a morte de Jesus, né? Passamos 5 minutos do nosso tempo, mas foram 2 capítulos longos, né? Romanos vai ser mais tranquilo, porque Romanos é mais curto, né? Mais alguma coisa? E aí, vamos trabalhar enquanto é dia? Amém. Amém? É interessante que quando, eu esqueci de complementar, quando ele é lançado fora, né? E quando é lançado fora, são aqueles que estavam impuros, né? Lembrar que Jesus se tornou impuro por nós, né? Porque naquele momento ele está carregando os nossos pecados, então ele não podia ser sacrificado ali dentro do templo. Foi no lugar onde ele ia passar por esse momento de purificação, porque estava carregando os nossos pecados. Ele não precisava ser purificado, né? Mas nós É, precisávamos, né? nós Nós precisávamos. precisávamos, né? Essa consciência, né? Eu estava falando com a Edna também no começo, depois vocês leem lá o final do capítulo 9 de Jó. O capítulo 9 de Jó é um capítulo muito interessante, porque ele está falando da dor dele e ele está querendo falar com Deus e ele está querendo apresentar a causa para Deus, mas aí ele mesmo chega à consciência de como eu vou apresentar se ele é Deus e eu sou humano, mortal, né? E aí no final ele fala: se ao menos existisse um mediador, essa tradução é da NVT, se ao Ah, menos existisse um mediador que entendesse a minha dor e pudesse levá-la diante de Deus, né? Eu falaria com esse mediador e ele falaria com Deus e eu encontraria paz, né? Quando eu li isso no sábado, eu falei: nossa, nós temos esse mediador, né? Eu Amém. posso chegar para esse mediador porque ele sabe o que é ser humano. Ele sabe. Ele sabe o que é chorar por um amigo morto. Ele sabe o que é ter uma dor de barriga. Ele sabe o que é não estar bem. Ele sabe o que está com febre. Ele sabe o que é ser cego aqui, quando ele cura o cego. Ele sabe da dor humana que vai no nosso íntimo. Então, esse mediador, eu posso falar para ele, porque ele vai traduzir para Deus aquilo que eu estou sentindo, porque ele é humano e ele é Deus. Então, ele é o único que pode mediar a razão entre o homem e Deus, né? Então, eu fiquei encantada quando encontrei isso no meio do livro de Jó. Eu falei: nossa, não estava aqui, escreveram ontem, colocaram ontem nesse texto. Porque, né, depois no 17 ele volta a falar: se ao menos tivesse um mediador para mediar a minha dor, né? Muito lindo isso. Vamos orar? vamos. A Jane, que ficou quietinha hoje, pode orar? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor fala conosco de uma maneira diferente, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem separado esse tempo para nós, Senhor, estarmos aprendendo, estarmos meditando, estarmos transformando nossas vidas através desse estudo, Senhor. Te agradecemos pela vida da Edith, que tem dirigido esse estudo, que o Senhor a capacite, Senhor, o Senhor a sustente a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. 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 Amém.